Sejam bem-vindos! Estamos juntos mais uma vez, pela graça de nosso bom Deus, para mais uma leitura bíblica sistemática. Nós fazemos sequência, lemos e continuamos no outro dia, da onde nós paramos. E temos alguns comentários de ordem histórica e geográfica e trazemos uma mensagem que esteja dentro do texto para a gente pensar ao longo do nosso dia e da nossa vida. Estamos hoje lendo o capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, iniciando no primeiro verso. Esse capítulo é longo e vamos dividi-lo em algumas partes, se Deus assim confirmar. Portanto, vamos para a leitura de hoje. A arca é introduzida e a glória da Shequiná enche a casa. Vamos começar? Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes, os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podia contar, nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário, diante do oráculo. Porém, de fora não se via, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Lemos até o verso de número 11 e temos muito o que pensar aqui nesse trecho. Pois bem, vamos lá. Voltando ao início do texto que nós lemos hoje, nós lemos que, aliás, no final do capítulo anterior, vimos que Salomão, no final do capítulo de número 6, no final do capítulo 6, disse que a casa para onde a arca agora estava indo foi edificada em 7 anos. O capítulo 7 é dedicado à construção da casa do palácio particular de Salomão, mas sua casa, não a casa do Senhor. E também no capítulo 7, algumas coisas, utensílios usados no templo. Mas no capítulo 6, descreve a construção e 7 anos foi o período. Quando chegamos aqui no capítulo 8, acabamos de ler que Salomão foi dedicar e ele esperou uma data própria para dedicar a casa ao Senhor, para trazer a arca, inaugurar a casa do Senhor, e a presença da arca era muito especial, inaugurar a casa do Senhor
E a gente entende que foi quase um ano depois que ele terminou a arca, ou melhor, a casa do Senhor, quase um ano depois. Por que isso? Porque no final do capítulo 6, o verso 37, diz que foi no ano quarto pôs o fundamento, e no ano 12, no oitavo mês, ele acabou. Veja só, oitavo mês. Mas agora, quando chegamos no 8, a dedicação foi no sétimo. Então a gente entende que foram 11 meses depois. E essa festa que diz aqui no verso 2, que Salomão reuniu todo homem no sentido de todos os seres humanos, homens e mulheres. Eles iam para Jerusalém, já era festa, diz aqui no verso 2, na ocasião da festa, e a festa aqui do sétimo mês é a festa dos tabernáculos. Era a festa, uma das 3 principais festas de Israel. Então, veja só, Salomão aproveitou a festa dos tabernáculos para inaugurar o templo. A arca não estava na casa do Senhor, a arca estava onde Davi tinha deixado, numa tenda dentro de Jerusalém mesmo. Se você olhar no mapa, o Palácio de Davi é um pouco mais ao sul, é na parte de baixo do mapa. Então ele apenas transferiu, por ocasião da inauguração, transferiu a arca, aproveitando a festa, todos os anciãos, todos os importantes, os representantes de cada tribo, e levou a arca. Veja que a ocasião foi realmente de muita festa, de muita alegria, pois o significado da arca é muito grande, era a presença de Deus. E Salomão aproveitou essa ocasião, levou a arca. No verso de número 5, a Bíblia diz assim que os sacrifícios de ovelhas e vacas não se podiam contar, nem numerar. Deve ter sido uma festa muito bonita. E esse sacrifício aqui, a gente não pode entender sacrifício como penitência, como holocausto de expiação de pecados. Tinha sacrifícios que eram sacrifícios pacíficos, que eram sacrifícios de gratidão. E nesse caso aqui, era exclusivamente sacrifícios de gratidão, de graças a Deus por agora ter uma casa tão bonita como estava feita, e lemos na descrição do capítulo 7, capítulo anterior, né? O quanto ela tinha ficado bonita e bem elaborada. Então, realmente foi uma grande festa com muito sacrifício de gratidão a Deus. Aquilo representava a presença de Deus, o sonho de todo israelita e até de Davi, que sonhou em construir a casa para o Senhor. Essa foi o contexto da inauguração do templo. Chegamos ao verso de número 6, 7, 8, temos uma curiosidade. Vou apenas lembrar vocês, o templo era dividido em 3 partes. Um lugar comum, que era o átrio, primeiro salão, vou falar assim, umas palavras mais fáceis. O primeiro salão de entrada era o átrio, mas era interno, não como o átrio temos hoje, no dia de hoje, mas era um salão interno. Depois, um lugar santo, vamos dizer, um santuário mesmo, onde era, vamos dizer, o segundo local em que deixava o átrio para trás e aí entrava num lugar santo, um santuário, uma nave especial, e dentro do santuário um lugarzinho menorzinho, onde se chamava Santo dos Santos. Lá ficava guardada a arca, desde o tempo de Moisés. Ficava guardada a arca e coisas muito, muito, muito especiais. Lá eles entendiam, estava a morada de Deus com os homens. E aí, nesse caso do templo de Salomão, ele construiu 2 querubins grandes. Lemos no capítulo anterior que tinha aproximadamente 4,5 metros de altura. E a arca foi colocada, vou dizer assim, de comprido debaixo do altar. A arca era levada por varais. Eram varas de madeira cobertas de ouro,
E Salomão fez certo porque ele tinha aprendido com o erro de seu pai Davi quando tentou levar a arca no lombo de bois. E a lição ficou para Salomão, ele aprendeu e agora havia levado da maneira certa. Os varais eram colocados dentro de argolas, nas laterais da arca. Então passava aqueles varais, cobertos de ouro, tudo muito bem feito, e depois se tirava os varais. Mas nesse caso, a Bíblia mostrou aqui para nós, que para mim foi uma novidade, eu não me lembrava mais dessa parte, que os varais não foram tirados da lateral da arca, eles ficaram e a ponta do varal ficou saindo para fora do lugar santo dos santos. Você consegue imaginar? Então, eles conseguiam imaginar na continuação daqueles varais está a arca do Senhor. Eles não viam a arca do lugar santo, eles viam a ponta do varal. E que não deve ter sido de consolo para aqueles que entravam lá e sabiam, Deus está conosco. Deus continua conosco. Portanto, irmãos, cada parte na Escritura traz uma mensagem muito boa. Deus, de alguma forma, vai deixar suas evidências para mostrar que Ele está conosco. Os varais aqui, visíveis para quem estava no santuário, é um símbolo natural. Eu poderia fazer uma aplicação, é claro, não estou dizendo isto é isto, mas estou dizendo uma aplicação. Tem coisas na nossa vida que a gente adquire que é a evidência de que Deus está muito perto, está conosco, no nosso dia a dia, na nossa vida. E cada cristão precisa desse testemunho, hein? Uma cura, uma vindicação, uma confirmação de que Deus está presente com ele na sua vida, na sua casa. A resposta particular de uma oração. E por isso, culto de oração tem esse efeito. Você buscar e receber uma vindicação, uma confirmação visível, presente, para você individualmente, como estavam os varais da arca lá naquele tempo. Agora, deixa-me confessar para vocês que, ao começar essa leitura e ler aqui, como eu li algumas vezes esse texto antes de começar aqui, eu realmente não imaginei que tínhamos uma mensagem tão bonita, tão visível. Diante de Deus eu não pensei, viu? Mas você concorda comigo que é uma grande mensagem. Os varais visíveis da arca eram uma evidência de que a arca estava ali. E curas, vindicações são evidências de que Deus está contigo. E isso precisa ser marcado. Aliás, eu vou voltar aqui e vou pintar esse verso aqui porque ele é de muito conforto para nós. Mas, continuando a nossa leitura, temos um comentário de ordem natural que é na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra. Pois bem, Paulo, lá em Hebreus, diz que na arca estavam, além das pedras, das 2 tábuas de pedras, também estavam uma vasilha com o maná, uma porção de maná que tinha sido colhida quando Israel estava no deserto. O maná caía e eles recolhiam aquilo. Aquele maná era para ficar ali na arca e cada sacerdote, sumo sacerdote que começava seu ministério, ele deveria comer daquele maná para ele próprio ter o testemunho. Aquele maná não ficava velho, ele estava sempre novo. E também na arca ainda tinha mais uma coisa, a vara de Arão que reverdecera. Isso diz Paulo. Algumas pessoas, ao ler no Velho Testamento, os textos de Êxodo 16, verso 33 e Números 17, 10, afirmam que essas 2 coisas, a vara e a vasilha, não estavam dentro da arca, mas estavam ao lado na arca. Paulo diz que estavam com a arca, na arca, em algumas versões. Então, não dá assim para a gente concluir que estava exatamente dentro da arca. Talvez estivesse ao lado da arca, dentro do lugar santo.
Mas isso também não vem ao caso. O que acontece é que nessa ocasião só havia as tábuas e não sabemos, a Bíblia não fala o que aconteceu com as outras duas coisas, a vara e a vasilha de maná. Não se sabe mais. E continua a Bíblia, diz assim, que pusera junto a Horebe. Horebe é Sião, né? Lá, o Monte Horebe é o Monte Sião também. A gente até canta o corinho lá no Monte Horebe. Mas o Monte Horebe nunca foi citado na Bíblia desde o deserto, né? É que se você for olhar as referências, sempre é o Monte Sião. Então seria um outro nome, talvez um nome regional, para o Monte Horebe. Referências para isso, capítulo 19, verso 8, Êxodo 3:1 e Deuteronômio 5:2. Continuação no verso de número 10, e uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar. E aqui temos uma linda, grande, poderosa mensagem que eu gosto de falar dela. A presença de Deus. A presença de Deus. O benefício da presença de Deus. A presença de Deus, gente, ela estava oculta quando Israel estava no Egito. Quando Israel saiu do Egito, a presença de Deus se manifestou em forma de coluna de nuvem, tampando o sol de dia, e de noite em forma de coluna de fogo, espantando as feras, animais selvagens, pois as feras têm medo de fogo. Essa era a presença de Deus enquanto eles estavam no deserto. Agora, com a apresentação do santuário, dedicação do santuário, volta a presença de Deus para o templo. Isso confirmou que Deus se manifestou quando o tabernáculo foi feito. O tabernáculo era a tenda. Quando o tabernáculo foi levantado no deserto, por Moisés ainda, a presença de Deus encheu o tabernáculo, a tenda, cobriu, e eles viram aquela nuvem. Agora, por ocasião da dedicação do templo masculino, no templo, novamente a presença de Deus. E ela vai permanecer com o templo na presença de Deus, ou a presença de Deus no templo. Havia aquela nuvem lá. A Bíblia até usa o termo até os dias de hoje, né? É o verso de número 8. Porém, de fora não se via e ficaram ali até o dia de hoje. Esse até o dia de hoje é quando o escritor estava escrevendo, não é o século que nós estamos vivendo agora. Claro, acho que todo mundo entendeu, né? Mas, enquanto o escritor escreveu, estava lá a arca e a presença de Deus. Eu gosto de pregar, já falei várias vezes a respeito de Ezequiel capítulo 10, quando, verso 12, 10, 11, 12, por aí assim, quando a presença de Deus saiu do templo, saiu da cidade e se pôs num monte lá adiante. Ezequiel capítulo 10. E a presença de Deus, então, ausente do templo e ausente do povo de Israel, a ausência de Deus traz juízo. Você já está pegando uma mensagem para você, não é? A ausência de Deus, a ausência da presença de Deus vai trazer o juízo, que foi o que aconteceu com Israel em Ezequiel a partir do capítulo 10. E você vai lendo os capítulos 11, 12, 13 de Ezequiel, sempre juízo, 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 tristeza, escravidão e só coisas ruins. Quando chegamos ao capítulo 43 de Ezequiel, o profeta é chamado até na porta. Primeiro verso, Ezequiel 43, primeiro verso. Aí ele fica na porta da cidade e ele vê a presença de Deus voltando para Israel. E aí então ele se conforta, a presença de Deus enche novamente o templo, como acontece aqui em 1 Reis, capítulo 8. É fácil da gente entender isso. O mundo vai bem porque o Satanás não se preocupa com os que são seus, com os que é dele, os que são dele. Mas Satanás está interessado em derrubar
os que não são dele. E um homem sem a presença de Deus, ele está totalmente vulnerável à queda. Ele está pronto para o juízo, para as tristezas, as escravidões, os vícios e tudo mais. Então, a presença de Deus aqui representava tudo o que eles precisavam. A glória de Deus era conforto, esperança de dias melhores, de sucesso, de coisas boas, que foi o que aconteceu no ministério de Salomão. E a ausência de Deus, você está entendendo o que significa. Por isso, cada um deveria interessar-se por si mesmo em alimentar a presença de Deus. Alimentar. Pelo simples fato de que sem Deus não podemos nada, não fazemos nada. Só por isso, se nós entendermos isso, nós somos as pessoas que vão ter condições de buscar a Deus sabendo por que estamos buscando. O amor, a dedicação, o constrangimento que o amor nos traz, deveria ser o principal motivo. Mas se ainda não for motivo, saiba pela dor que a ausência de Deus é triste, é lamentável. Guarde essa mensagem no seu coração. Se Deus permitir, continuamos a nossa leitura na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia na presença de Deus, com a presença de Deus, e até amanhã, se o Senhor nos permitir.